Bom dia. Vou continuar os ensinamentos aqui em Rosa Cruz. Hoje é dia 20 de abril de 2026. Bom dia. Então, eu tenho aqui em mãos um livro muito interessante da Ensinamentos da Antiga Fraternidade Rosa Cruz. Esse símbolo aí, ó, essa rosa aí, essa cruz bacana aí, ó. Ok? E falando sobre ela, ela contém rituais, ela contém ensinamentos iniciáticos, esotéricos, místicos. E aqui em Santos Dumont tem uma sede dela. Fica na Rua dos Passos, perto da Igreja dos Passos. Quem quiser conhecer, é só chegar até ali e vai se deparar com essa igreja lá, Igreja Gnóstica. Atualmente quem está como o representante, né, é o mestre, né, o sacerdote é o Rogério, é conhecido como Rogério. Então, eu pedi autorização a ele para falar um pouco sobre a fraternidade e eu vou falar apenas coisas que estão no livro aqui, o que contém nela e o seu fundador, o médico doutor. Vamos falar primeiro sobre o fundador dela. É o médico, funcionário público, doutor honoris causa, foi graduado em arqueologia pela Universidade do México. É o conhecido como Arnold Kronhiller. Ele foi embaixador do México na Suíça e na Alemanha, hein? Além de ocultista de origem germano-mexicana, Arnold Kronhiller foi o principal responsável pelo desenvolvimento daquela que hoje é reconhecida como uma das mais tradicionais, respeitáveis e reservadas linhas rosacrucianas do século XX, a Fraternitas Rosacruciana Antiga. Símbolo é FRA. Em uma de suas muitas viagens pelos países da América do Sul, inclusive no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, no início da década de 1930, Arnold trouxe e fundou a FRA em terras brasileiras. A vida dele é repleta de situações que certamente despertarão interesse de todos os que lidam com ocultismos, ordens esotéricas e sociedades secretas. Então esse Arnold Krum, ele esteve aqui no Brasil e se deparou no Rio de Janeiro com algumas pessoas, inclusive aqui de Sansmão, foi com o seu Carlos de Paula, conhecido como Paulo de Paula, e o doutor Jorge Adon também, que veio lá do Líbano e que esteve, não sei se ele morou no Equador, esteve aqui também em Santos Dumont, aqui no Brasil, e os três, mais do Joaquim Soares, do Instituto Joaquim Soares, o Joaquim Soares, fundou as escolas, inclusive com Rui da Coxa, no Rio de Janeiro, que é a sede central lá, e trouxe para Sansmão filial. Rui da Coxa, nós vamos falar sobre ele também, ser de muita luz, entendeu? Que me parece que vivia lá na Espanha, e se uniu com ele e trouxeram esses conhecimentos maravilhosos aqui para nossas queridas Santos Dumont. E aqui em Santos Dumont foi construída essa igreja, o seu Paulo, mais um pessoal do grupo da maçonaria, o seu Jorge também, muito importante, ajudou a construir e trouxe esse legado aqui para Santos Dumont. E quem atualmente está como representante sacerdote é o Rogério. Conheço ele como Rogério, meu amigo. Então, estou divulgando a FRA, porque ela tem, toda quinta-feira tem 2 reuniões abertas ao público, que é das 19 às 20 horas, né? É 1 hora só. 2 quinta-feiras abertas ao público. Uma outra quinta-feira é o ritual de autossuperação, que é ritualístico, mas também é aberto ao público. E tem uma só que é para os
os membros lá os que são filiados na fraternidade, ok? Então eu estou divulgando aqui, e o mais importante é o que eu vou falar também a respeito dela, alguns tópicos, algumas coisas, se for necessário, faço mais um vídeo aqui, ok? Isso aqui é uma apresentação de abertura, então eu espero que tenha deixado aqui Aqui nós temos o Dr. Jorge Adorno, a Fra ajudou a publicar esse livro, e tem esse livro aqui do Dr. Jorge Adorno, também, né? Esses dois, do Sexo e Divindade. Aqui está a Fraternitas, ó, podem ver aqui, Fraternitas, Rosa Cruciana Antiga, olha o símbolo aí, que bonito. É uma escola iniciática. E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que buscar uma representação, né? Um caminho espiritual que vai te conduzir ao autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo. Esse aqui, o Jorge Adorno, tem o livro A Chave do Reino Interno, também ele ajudou na divulgação da FRA e trouxe os conhecimentos dele, das iniciações dele, que juntamente com a FRA eles divulgam esse conhecimento para a busca do autoconhecimento e a liberdade. Ok? E além dele nós temos isso aqui, ó. Também tem o conhecimento iniciático. Eu já vi, o Jorge Adorno se espelha muita coisa daqui, desse grande mestre aqui, o mestre M, e a fraternidade também, tá? A FRA também. Então o mestre M, eu presumo que foi o mestre Moria, que ajudou a divulgação dos caminhos ocultistas e iniciáticos, tá? Tudo isso para o ser humano se libertar e alcançar aí a sua iniciação e sair da roda do Sansara e se tornar um grande adepto. Além também da fraternidade do Max Render. Por quê? Um momentinho só. Neste livro da FRA, que ele é ritualística, ele tem os rituais, tem mantras, pratica os mantras, que o Jorge Adorno também pratica, tem estudos astrológicos, algumas coisas sobre astrologia, sobre as runas. As runas, o Samael Weor, que é também lá do México, ele tem um livro e fala muito do Arnold Kruller, desse aqui também. As runas são aquelas posições que as pessoas fazem e praticam em direção ao Oriente, receber energia, e através dessas posições das runas, a pessoa alcança aí certos desenvolvimentos espirituais. Não vou falar isso agora não. Estou fazendo apenas uma explanação aqui. Então, abrindo o índice aqui deste livro, abrindo o índice dele, nós temos a história, temos o mestre Uiracocha, a origens da história da Fraternidade Rosa Cruz, soberana, grande comendadoria SSS, fala tudo isso. O homem de ontem e de hoje, preparação, cerimônias, iniciações, disciplina individual. Fala muito também sobre a prática do silêncio, então tem um capítulo aqui, tudo sobre a prática do silêncio. Então estou fazendo uma apresentação. A prática do silêncio é aula luz central, aula central da luz. Disciplina individual, aí tem a primeira do mês, a segunda. Tudo práticas preparatórias. Tem prática do silêncio, invocação à chama. Aqui já parte ritual. Grande invocação de luz, a Eucaristia do ritual, fórmula para distribuição, metafísica prática, magia zodiacal, dos signos todos, entendeu? Magia rúnica, eu já falei, né, sobre as notas, os mantras que estão ligadas, a runa Fá, runa Urn, Thor, Dor, entendeu? E vai assim por diante. A prática dos signos de Áries, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, Leão, tudo prática. E tem também a taumatologia. Então, isso aqui é uma escola iniciática. É muito importante nós praticarmos esses cerimoniais. Você pode fazer individualmente em casa, como também pode ir na igreja gnóstica e praticar lá. E em casa você fazer as suas práticas, dando continuidade aos ensinamentos de lá. Ou seja, você pode praticar a meditação, o silêncio, entendeu?
ir se aprofundando no seu interior e buscando a iniciação interna, né? Porque a iniciação, ela tem a exotérica, que é praticada na igreja, e a esotérica praticada em casa, sozinho, no seu leito, no seu quarto, enfim. Vou ver se tem alguma coisa aqui para a gente falar. Mas antes, essa fraternidade, tem que falar isso aqui, antes essa fraternidade não é uma seita ou organização religiosa, mas sim uma grande escola de pensamento. Seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto espiritual dos problemas relacionados à origem, à evolução do homem e do universo. Sua finalidade principal é divulgar a admirável filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max Handel. Já falei dela aí, algumas coisinhas aí do Max Handel. Tais ensinamentos não constituem um fim em si mesmo, mas um meio para o ser humano tornar-se melhor, desenvolvendo assim o sentimento de altruísmo, do dever, para o estabelecimento da fraternidade universal. Então, eles têm uma evocação sobre a fraternidade universal, sobre a radiação para o mundo, para a humanidade, entendeu? Tem tudo isso no livro aqui. Então, esse vínculo com a Rosa Cruz do Max Handel é até legal, isso é muito bom. Desde 1909, o conceito Rosa Cruz do Costa, que é o livro principal da fraternidade Max Handel, leva à luz, compreensão e alívio à alma de milhões de pessoas em todo o mundo. Com numerosas edições em inglês, a obra já foi traduzida para quase todos os idiomas. A grande simplicidade e lucidez juntam-se ao valor informativo e à capacidade de responder de forma clara, objetiva e lógica às perguntas, satisfazendo os anseios de quem procura descobrir os mistérios da vida e da morte. Obra muitíssimo consultada pelos investigadores da verdade, adapta-se perfeitamente às necessidades tanto do principiante do filósofo avançado, ok? Então isso aí está dado o recado. Um momentinho só, nós já vamos terminar. Vamos ver se dá para falar um pouco aqui, retomando sobre o quarto da reflexão, na página 67 desse livro aqui. Todo homem, ao fechar os olhos, encontra-se no seu quarto de reflexão, com o seu isolamento e a escuridão que representa. É o período das trevas, da matéria física que rodeia a alma para sua completa maturidade. O quarto escuro é a reflexão, é o símbolo do estado de consciência do profano que anda nas trevas e, por essa razão, encontra-se nele os emblemas da morte e de uma lâmpada sepulcral. O candidato deve ser livre e se despojar das qualidades inferiores, vícios e paixões do seu intelecto, além de suas crenças e dos seus julgamentos. Deve aprender a pensar por si mesmo e continuar como um cego. O quarto reflexão significa o isolamento do mundo exterior. Então é uma espécie de isolamento para poder penetrar no estado íntimo, no mundo interno, no mundo interior, de onde devem ser dirigidos nossos esforços para chegar à realidade. É o se conhecer a si mesmo, dos iniciados gregos. É a fórmula hermética que diz: visita o interior da terra, retificando, encontrarás a pedra escondida. Quer dizer, desce às profundezas do ser e encontrarás a pedra filosofal, que constitui os segredos dos mais sábios. Então, minha gente, para iniciar uma introdução aqui dessa filosofia, eu vou pegar um outro vídeo, falar de alguns tópicos interessantes sobre iniciações, ritual e etc, ok? Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Até a próxima. Namastê a todos.